Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Essa é a nossa bendita esperança, essa é a nossa grande mensagem para você. Breve Jesus voltará. A voz da profecia está no ar desde 1943, há exatamente 80 anos, anunciando o retorno de Jesus Cristo em glória e majestade a esse mundo para buscar os seus filhos. A gente não sabe necessariamente quando Cristo virá. Porém, de acordo com as profecias bíblicas e acompanhando a história, nós não temos dúvida de que estamos vivendo no tempo do fim. A qualquer momento, nosso Senhor poderá vir para buscar os seus filhos. Essa é a nossa bendita esperança, essa é a nossa gloriosa expectativa. Jesus Cristo virá, Ele prometeu e assim será. Verdade que muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas creia, os planos de Deus são perfeitos. No momento exato, como diz a Bíblia, na plenitude do tempo, no tempo certo, no momento apropriado, de acordo com a sabedoria divina, aquele que vem virá e não tardará. Tomara que você tenha firme no seu coração essa confiança. Cristo está vindo, nós estaremos juntos com o nosso Senhor para sempre. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua família e renovando essa maravilhosa esperança em seu coração. E olha, para lhe ajudar nesse processo, é que existe a igreja. Como eu tenho dito aqui, e você sabe disso, a igreja não salva ninguém, a salvação está em Jesus Cristo, mas o Senhor estabeleceu a sua igreja para nos ajudar a permanecermos nos seus caminhos. Por isso eu quero convidar você para a igreja. Nós aqui da Novo Tempo somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você nunca foi a uma igreja adventista, está convidado para ir. Se já foi, continue indo. É só bênção.
Como é bom quando nós nos reunimos com os nossos irmãos e adoramos a Deus, estudamos Sua palavra. Os cultos em nossa igreja acontecem normalmente aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma igreja, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Desse jeito, encontreumaigreja.com.br. Aí você vai descobrir a igreja que está mais próxima de sua casa e você vai lá com sua família nos fazer uma visita. Eu tenho certeza que os nossos irmãos receberão você com muito carinho, com muita gentileza e o melhor de tudo, você vai ter a oportunidade de adorar a Deus juntamente conosco. E tem presente para você, claro que não pode faltar, não é? Eu tenho aqui um lindo guia de estudos da Bíblia, A Procura da Verdade. Se você ainda não tem esse material precioso, feito para ser bênção de Deus na sua vida, peça que a gente lhe manda, tá bom? A Procura da Verdade. 15 temas bíblicos apresentados aqui nessa revista, de linguagem fácil, compreensível, revista toda ilustrada, muito bonita, mas o que há de mais bonito aqui, em realidade, é o conteúdo, é a mensagem bíblica. Como ter essa revista? Liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas é importante você ligar sempre em horário comercial. A outra opção é você pedir a revista através do WhatsApp, número 012 98244 0077. É só mandar uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista A Procura da Verdade, e nós vamos enviá-la para você gratuitamente. É sério, não custa nada. Outra opção para você pedir a revista é através do site novotempo.com/escola bíblica, ok? Esse aí, novotempo.com/escola bíblica. E ainda tem a opção do QR Code, se você preferir. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você já entra direto no site para solicitar a sua revista. Deus seja louvado por tudo. E por falar em louvar a Deus, é hora de nós ouvirmos música do Quarteto Arautos do Rei. Eles também querem glorificar o Senhor. Eles querem falar do amor de Deus que muda completamente a nossa vida. Ouça agora, Arautos do Rei, Teu Amor é Meu. Confesso, errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará. Tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei.
cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei. Eu gosto de toda a música, mas especialmente dessa parte, porque é assim mesmo. Quando você clama a Deus, clama com sinceridade, quando você abre o seu coração na presença do Senhor, você o encontra. Na verdade, eu gosto de dizer que não somos nós que encontramos a Deus, é Deus quem nos encontra. Não somos nós que encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. Desde o Éden é assim. Antes do pecado, os nossos primeiros pais fugiam para Deus. Depois do pecado, o ser humano passou a fugir de Deus. E Deus vindo ao nosso encontro, Deus nos buscando. Então é assim, quando você clama, o encontro que Deus deseja que se realize entre você e Ele acontece para valer. Na verdade, o nosso clamor é apenas uma resposta nossa a uma iniciativa divina. Todo o impulso do homem para Deus é resultado da ação de Deus em nossa vida. É Ele quem nos chama primeiro, Ele que nos busca, Ele que nos procura. E quando você atende esse chamado de Deus, você então vive a experiência do encontro, e nada melhor nessa vida do que encontrar a Deus, do que amá-lo, segui-lo e andar nos seus caminhos. Deus nos abençoe, que este amor bendito, revelado a toda a humanidade, que ele seja real na sua vida, de forma direcionada, pessoal, particular, que você não apenas saiba a respeito do amor de Deus, que você experimente esse amor de Deus na sua própria vida, na sua existência, e você vai ver como isso é maravilhoso. E por sinal, o tema da nossa mensagem de hoje, uma escolha decisiva e eterna. Já estamos aí no final do mês de fevereiro. Este ano já tive o prazer de compartilhar com você 7 mensagens, 7 programas, esse já é o 8º, e eu espero que essa mensagem também, de alguma maneira, seja significativa para você e lhe abençoe. O intervalo é curto, algumas mensagens mais da Novo Tempo para você e em seguida eu volto. Permaneça aí, não desista, não durma, ainda não, deixa para dormir depois, tá bom? Não desista, não desligue a TV, não mude de canal, você fica aí. Não me largue não me deixa na escuridão. Fica aí e eu já volto. Até que ele virou na direção do inimigo e disse assim: ei, você não está vendo e ouvindo que Jesus está me chamando para descer do muro e ficar com ele? Por que você não me chama também para descer e ficar junto de você? E aí o diabo deu uma gargalhada e disse: mas eu não preciso chamar você para descer do muro e ficar comigo. E o moço disse: mas por que não? E o diabo disse: ora. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer, o teu amor é Este é o programa A Voz da Profecia. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, onde quer que você esteja agora pelo Brasil e pelo mundo. Em nosso programa, estamos no momento do estudo da Palavra de Deus. E eu quero orar com você pedindo ao Senhor que nos ilumine para que essa mensagem possa ser significativa para a vida de nós todos. Você pode orar com Deus, comigo agora,
na presença do Senhor, pense no Senhor comigo. Pai querido, te louvamos por essa oportunidade sublime de mais uma vez estudarmos Tua palavra e te pedimos, permanece conosco, Senhor, para que nós compreendamos bem a mensagem e sejamos nutridos, alimentados em nossa caminhada cristã. Oramos no nome de Jesus. Amém. O texto para iniciar, Salmo 119, verso 30, bem no meio da Bíblia. Salmo 119, verso 30, está escrito assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Simples assim, escolhi o caminho da fidelidade. É evidente que o salmista aqui está se referindo à fidelidade a Deus e decidi seguir os teus juízos. A gente vive fazendo escolhas, né? E tomando decisões diariamente. Verdade que umas são pequenas, são assim com poucas implicações, outras decisões que nós tomamos, outras escolhas que nós fazemos são maiores e elas impactam grandemente a nossa vida. Escolhas que produzem consequências duradouras, como, por exemplo, profissão, casamento. Essas são tremendas, hein? Alguém diz, poxa, pena que a gente tem que escolher algo que é tão importante quando ainda a gente é jovem, não tem muita maturidade. A gente já tem que escolher a profissão, principalmente a profissão, né? Porque normalmente se termina o ensino médio ainda muito cedo, normalmente com 17 anos. E aí já precisa escolher qual a faculdade que vai cursar, qual o curso, né? Qual a profissão, consequentemente. Mas é assim, ainda jovens nós escolhemos a profissão, o casamento, são decisões tão importantes, tão significativas, mas eu não tenho dúvida de que há uma que se sobrepõe a todas as outras em sua importância, porque afeta de uma forma decisiva nosso futuro eterno. Você sabe, nós somos mortais. A gente não gosta de pensar nisso, mas nós somos todos mortais, somos todos finitos. E você pensa assim, lá vem ele falar de morte. Não, calma, não vou falar disso hoje não. Até porque não faz tempo que tivemos um tema assim, não foi? A vida passa. Então não é sobre isso que eu vou falar. Mas é verdade que nós temos prazo de validade. Nós não sabemos nós sabemos nossa data de fabricação, mas nós não sabemos a nossa validade. A gente só imagina, não é? E geralmente a gente, quando pensa nesse assunto de morte, lá para frente, muito para frente, a gente sempre pensa que nós vamos viver muito, viver bastante. Como eu disse, sabemos nossa data de fabricação, mas não sabemos nossa data de validade. Mas o fato é que daqui a, no máximo, 100 anos, vou colocar aí, vou considerar a possibilidade de algumas crianças novinhas, pequenininhas, estarem me assistindo agora. Tem aí menino? Tem menina assistindo? Pois é. Então, incluindo vocês, crianças, meninos e meninas, eu penso que daqui no máximo a 100 anos, nós e todos os que vivem hoje nesse mundo estaremos mortos. Claro, se Jesus não voltar antes, né? E aí pense comigo, no momento da morte, o que será que terá valor para nós? O fato da gente ter trabalhado muito e prosperado financeiramente, materialmente, ter adquirido muitas coisas de valor? O que realmente vale na hora da morte? Ser uma pessoa de destaque, influência, com status social? Ou talvez alguém que estudou bastante e tem muitos títulos acadêmicos, além da graduação fez um mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que vale na hora da morte? Ser muito famoso? Bom, ser famoso tem uma vantagem. Sua morte vai ser anunciada para o país todo, talvez para o mundo todo. Grande coisa, não? O que vale na hora da morte? Reconhecimento profissional? Eu não tenho dúvida
de que na hora da morte, o único item que faz sentido é se a pessoa andou com Deus durante a sua vida. Amar a Deus e amar aos nossos semelhantes, essa é a riqueza que o dinheiro não compra e que a morte não leva. Essa é a nossa garantia de um futuro eterno. A gente precisa pensar como nós temos definido nossas prioridades, quais são os nossos valores, que escolha nós temos feito. O salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos, pelos teus decretos, por tua palavra. A gente precisa pensar assim: que legado será que eu vou deixar quando morrer? Em síntese, é assim: essa vida é curta, ela é incerta, passageira, difícil, mas é muito importante. E eu sei que disse isso há pouco tempo aqui no programa. E por que essa vida, apesar de curta e tão incerta, é assim importante? Porque, meu amigo, minha amiga, aqui e agora, nosso futuro eterno é decidido com base em nossas escolhas, nossas decisões. A palavra de Deus diz que nós colhemos o que nós plantamos. Esse é o ensino bíblico. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler esse texto. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. E se você quer acompanhar na sua própria Bíblia, aí no seu texto, abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu leio os versos 7 a 9. Está escrito assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. E Paulo adverte e diz assim: quem semeia para a carne, ou seja, quem vive de acordo com sua inclinação para o pecado, para o mal, da carne colherá a corrupção. A expectativa não é boa para quem vive imerso no pecado e ignora Deus. Por outro lado, Paulo diz: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Há esperança para aqueles que estão ligados a Deus e se dedicam ao Senhor. E Paulo ainda diz mais: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Cada um de nós precisa tomar uma decisão. E a pergunta é: há quanto tempo você tem ouvido o Evangelho? Há quanto tempo você tem tido o conhecimento da palavra de Deus? Há quanto tempo você tem sido chamado para viver pelo Espírito e não pela carne? E qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua decisão? E talvez você esteja me assistindo e pense assim: eu de fato tenho ouvido há bastante tempo, tenho tido a oportunidade de conhecer, mas estou aí, ainda não me decidi. Permita-me a franqueza: não decidir significa permanecer separado de Deus, na carne, no pecado, na morte. A grande verdade é que nós não temos duas escolhas. Veja, se você não escolhe Cristo, se você não escolhe Deus, você já está condenado. Você me dirá: não, espera aí, muito radical. Não, é o que a Bíblia diz. Você quer realmente conhecer o que a palavra de Deus diz? Aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 18. É provável que você conheça o verso 16. Esse é o verso áureo da Bíblia, dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora veja os versos seguintes, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado,
Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não será condenado. Quem realmente recebe Cristo como seu Senhor e Salvador tem a vida eterna. Não experimentará a morte eterna. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito, no Filho único de Deus. A decisão é se nós vamos crer em Cristo ou permanecer onde nós estamos. E acredite, de acordo com a Santa Bíblia, nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1. Se você escolhe Cristo, você está escolhendo a vida. Se você ignora Cristo, você permanece onde está, ou seja, em direção à morte eterna. A única escolha que realmente resta ao pecador é correr para Deus, reconciliar-se com Deus, para que assim o propósito de Deus se realize em nós e nós, condenados à morte eterna por sermos pecadores, tenhamos o privilégio e o direito da vida eterna. E olha aqui uma coisa, ficar em cima do muro é cômodo, mas significa perdição. Repito, é cômodo ficar em cima do muro. Você conhece essa expressão, né? Em cima do muro, ou seja, não decidir, é cômodo, mas isso significa perdição. Uma vez eu vi uma historinha, é claro que isso é só uma historinha, não é? Certamente criada por alguém para ilustrar esse pensamento, mas é só uma ilustração. O indivíduo estava em cima de um muro e ele olhava para um lado e via Jesus, e Jesus dizia assim para ele: filho, desça daí, vem para cá, eu morri por você, eu amo você, vem para cá. Mas aí esse indivíduo que estava em cima do muro olhava para o outro lado, e lá do outro lado estava o diabo, Satanás. E o moço em cima do muro olhava para o diabo e o diabo olhava para ele, mas não falava nada. Então, o rapaz olhava de novo para Jesus e Jesus dizia assim: eu não já disse? Vem, desça, esse é meu convite para você, desça daí, vem para cá. E o moço olhava de novo para o outro lado e via o diabo quieto. E ele voltava a olhar para Cristo e Cristo dizia: filho, você não está me ouvindo, vem logo. E ele olhava para Jesus, mas não descia, não se decidia, então olhava para o diabo, até que ele virou na direção do inimigo e disse assim: ei, você não está vendo e ouvindo que Jesus está me chamando para descer do muro e ficar com ele? Por que você não me chama também para descer e ficar junto de você? E aí o diabo deu uma gargalhada e disse: mas eu não preciso chamar você para descer do muro e ficar comigo. E o moço disse: mas por que não? E o diabo disse: ora, simplesmente porque o muro é meu. Ou seja, quem está em cima do muro já está em oposição a Deus, já está do lado do inimigo. Você lembra que Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo, disse Cristo, não ajunta, espalha. Isso é Mateus 12, verso 30. Ou seja, se eu não decido e não escolho conscientemente estar com Deus, crer nele, colocar a minha vida nas mãos do Senhor e viver para a glória dele, se eu não tomo conscientemente essa minha decisão, então, mesmo que inconscientemente, eu já estou do lado contrário. Não é isso que está escrito? Quem crê no unigênito Filho de Deus não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque a única escolha que nos resta como pecadores é corrermos para Deus. Se você não corre para Deus e permanece onde está, você está em oposição a Deus e você está caminhando para a morte eterna. Só existe uma porta e só existe um caminho. Assim como não há duas escolhas, também não existem duas portas, não existem dois caminhos para o céu, só um. Jesus disse assim: eu sou a porta. Isso é João capítulo 10. Mas ele disse também: eu sou o caminho. E ele disse que a porta é estreita e que o caminho é apertado. Significa que é difícil o acesso ao céu?
Sim. E por que há difícil acesso ao céu? Deus não está nos chamando? Esse convite não é oferecido a todos? Sabe por que muitas vezes o acesso ao céu torna-se difícil? Porque nós naturalmente não queremos Deus, nós não queremos Cristo. A nossa natureza diz sim ao pecado, à carne, usando a linguagem de Paulo, e não ao Espírito Santo. Nós já nascemos com uma mente tendenciosa a se viciar no pecado, porque tem prazer no pecado e não na santidade. Por isso que é difícil para o ser humano alcançar o céu e a vida eterna, porque nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. A gente não tem naturalmente prazer nas coisas de Deus. Isso só acontece quando nós permitimos que o Senhor coloque esse prazer, essa nova visão, esse novo desejo em nosso coração. Eu comecei aqui em João, capítulo 3, e agora vou continuar. João, capítulo 3, versos 19 a 21. Veja bem o que está escrito aqui, que é exatamente aquilo que eu estou dizendo para você, que nós naturalmente não queremos Deus, nós não queremos as coisas de Deus, nós temos prazer sim no mal e no pecado. João capítulo 3, versos 19 a 21, está escrito assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e a referência aqui, obviamente, é ao Senhor Jesus Cristo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E qual a razão disso? Porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Eu não lhe disse que nós naturalmente não apreciamos Deus e não queremos Deus? Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, porque as suas obras são manifestas, porque são feitas em Deus. É preciso ter atitude, é preciso decidir-se, assumir a sua escolha, contrária à natureza pecaminosa. Alguém disse assim: a sua atitude determina a sua altitude na vida. Repito, a sua atitude determina a sua altitude na vida. Quem quer Deus precisa decidir-se por Deus, precisa assumir a sua decisão, assumir a sua escolha. Não raras vezes, a escolha por Deus vai confrontar a nossa natureza, a nossa vontade, mas é assim mesmo. Essa é a luta que vale a pena esse combate vale a pena ser enfrentado. Esse é um conflito para o qual nós somos chamados e nós temos a certeza da vitória, porque é Deus quem nos capacita a vencermos nossa própria natureza inferior e vivermos uma vida de santidade, tendo prazer na luz e não nas trevas. É Deus quem opera esse milagre quando nós permitimos. Nossa atitude determina a nossa altitude na vida. Isso é uma grande verdade em vários aspectos da vida e também se aplica à maior de todas as decisões e as escolhas. Aplica-se muito bem à vida espiritual. Eu posso citar rapidinho aqui alguns exemplos para vocês de homens que tomaram decisões sábias. Lembra da história de José? Aquele jovenzinho que com 17 anos foi vendido como escravo por causa da inveja dos irmãos. E depois ele foi parar no Egito, e ali no Egito se tornou um escravo,
mas por ser um jovem fiel a Deus, responsável, trabalhador, ele passou a ser um administrador, um mordomo da casa de um homem rico no Egito. No entanto, ele foi assediado pela mulher daquele homem, que ele fez uma proposta indecente, ela queria ter um envolvimento íntimo sexual com ele, apesar de ser uma mulher casada. E José disse assim: não, senhora, claro que eu não vou fazer isso. Como eu poderia cometer uma tamanha maldade? O seu marido confia em mim. E como eu pecaria contra o meu Deus? E diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 39, que José recusou a proposta daquela mulher e um dia ela literalmente o agarrou e disse assim: agora vem para a cama comigo. E José disse: não, senhora, e saiu correndo, literalmente correndo da mulher. Um homem maduro, decidido, ele não vive por seus desejos, mas por seus princípios. Uma pessoa assim não é guiada por suas emoções, mas por suas convicções. Você sabe, meu amigo, minha amiga, nós somos livres para escolher, mas todos nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. José decidiu ser fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus. Por isso que ele fugiu daquela mulher oferecida, sem vergonha. Vale a pena decidir ser fiel a Deus. Posso lhe dar um outro exemplo? Daniel, já ouviu falar dele, não já? Se você estuda a Bíblia, é claro que você conhece. É um outro lindo exemplo de um jovem decidido a fazer a vontade de Deus. O rei Nabucodonosor, com seu exército, chegou a Jerusalém e levou muitos jovens cativos para a Babilônia, e no meio desses jovens estava Daniel. E no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, está escrito que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque ele foi levado para a corte do rei, para servir ali, porque era um moço brilhante, saudável e inteligente. Mas Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com nada que ele via em Babilônia, que era contrário à sua fé, às suas crenças, ao ensino que ele aprendeu na sua infância, vindo da palavra do Senhor. Essa foi a conduta de Daniel por toda a sua vida, lá em Babilônia, no estrangeiro. Que exemplo maravilhoso! Mas olha, quando o assunto é decisão e escolha, palavras de um grande homem de Deus vêm à minha mente. E esse homem se chama Josué. Você certamente conhece a história de Josué. Se o assunto é decisão e escolha, Josué é um bom exemplo para nós. As palavras desse grande homem de Deus podem nos ajudar muito. Josué tinha cerca de 45 anos quando começou o êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito na direção da Palestina. Josué auxiliou o grande líder Moisés. E diz a Bíblia que aos 85 anos, ele, Josué, assumiu a liderança do povo. E ele liderou Israel por 25 anos. Agora, já velho, aos 110 anos, Josué então reúne toda a liderança da nação, toda a liderança de Israel. Eles já estão na Palestina, eles já estão na terra prometida. E eu quero ler para você aqui essas palavras lindas de Josué. Livro de Josué, capítulo 24, verso 1, está escrito assim: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E na sequência ele recorda as poderosas atuações de Deus em favor do seu povo. Josué apresenta a esse povo um memorável desafio. Ele diz que a nação teria que escolher a quem servir. Eu leio versos 14 e 15, está escrito assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
O culto aos deuses do paganismo era praticado secretamente por muitos ali em Israel. Muitos que estavam ouvindo Josué dizer essas palavras memoráveis. Então o grande líder mostra a necessidade inadiável de uma decisão. Seria uma grande insensatez, é claro, para Israel escolher as divindades dos amorreus. Afinal, os deuses desse povo foram incapazes de proteger os seus moradores, os quais os israelitas venceram. Você compreende? Em seguida, Josué anuncia a sua decisão e ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez alguém que está me assistindo aí, as únicas palavras que conheça de Josué sejam essas, mas ainda que sejam poucas, são muito importantes. Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. E aí, a palavra de Deus diz que o povo respondeu a esse apelo e disse assim: nós também serviremos ao Senhor. E Josué disse: ok, já que vocês estão dispostos a servir ao Senhor, verso 23 agora. Josué capítulo 24, verso 23, Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Estão decididos a servir ao Senhor? Muito bom. Então joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Relembrando o que eu disse no início, nós somos todos mortais. E de acordo com a Bíblia, o homem natural, carnal, segue consciente ou inconscientemente para a morte eterna. Mas o homem espiritual segue conscientemente para a vida eterna. Tem uma música por aí que diz assim: deixa a vida me levar. Já ouviu isso aí por aí, né? Deixa a vida me levar. Cuidado. Perigo aí à frente. E o perigo é de morte. Se você deixar a vida lhe levar, não se iluda. Ela não lhe levará para o que é bom. Ela levará você numa direção oposta a Deus. Porque já temos essa natureza inclinada para o mal dentro de nós e não nos faltam estímulos nesse mundo contrários à vontade de Deus. Em vez de você cantar assim e pensar assim: deixa a vida me levar, pense assim: eu deixo Cristo me levar. Oh, sim, aí a segurança. Jesus vai levar você para a vida e não para a morte. Sabe, Deus não cobra sucesso de nenhum de nós, mas de todos nós, seus filhos, que professamos crer nele, Deus espera fidelidade. Lembra do salmista? Escolhi o caminho da fidelidade. Você e eu não temos em nós mesmos forças para vivermos em fidelidade a Deus, para vivermos em santidade, mas nós podemos escolher, sim. Você e eu, nós podemos escolher. Deus coloca em nossas mãos a possibilidade de nós escolhermos, de nós decidirmos. Se você decidir por Deus, por viver em fidelidade a Deus, em santidade, o próprio Deus vai lhe capacitar para isso, porque não há força em você e nem em mim. Mas a gente precisa escolher. A escolha é nossa, a decisão é nossa. E eu lhe pergunto: qual é a sua escolha, qual é a sua decisão? Diga nessa hora: Senhor, eu estou aqui, eu decido segui-lo. Eu quero andar, Senhor, nos teus caminhos. Eu quero ser fiel a Ti. Me ajuda, Senhor, a compreender mais a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a amar mais a Tua palavra. É por isso que aqui a gente sempre oferece o curso bíblico, um guia de estudos da Bíblia, como esse aqui que eu lhe apresentei hoje e tenho apresentado nos últimos dias. O objetivo é fazer com que você cada dia mais compreenda a vontade de Deus para a sua vida e escolha realmente seguir e servir ao Senhor. Já pediu o seu curso bíblico? Se não pediu, peça logo.
e nós vamos enviá-lo para você com muito carinho, e eu tenho certeza que esse material vem para abençoar a sua vida. Procure também a igreja. Sim, vá à igreja. Eu penso que a igreja pode ajudar você, os irmãos podem lhe ajudar. E nós estamos aqui para lhe ajudar nessa escolha e nessa decisão. Mas você precisa escolher. Se você quer realmente conhecer mais a Deus, você precisa escolher fazer o contato com a gente. Através dessas possibilidades que você vê aí no seu vídeo, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, seja através do site. Você precisa entrar e fazer a solicitação do material e a gente manda para você. Se você realmente quer servir a Deus e andar nos caminhos de Deus, vá à igreja, peça ajuda aos irmãos e diga: eu estou aqui, eu escolho Jesus, eu quero andar nos caminhos de Deus, me ajudem. E eu não tenho certeza que essa bendita comunidade estabelecida por Deus, a sua igreja, vai ajudar você nesse processo. Porém, você precisa ir à igreja, você precisa se dispor, você precisa colocar a sua escolha em prática. E assim eu não tenho dúvida de que a bênção de Deus vai acompanhar você e vai lhe dar a vitória. Você escolhe Deus, você escolhe colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode nessa hora dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos celebrar essa escolha. O quarteto vai cantar. E essa música é exatamente esta celebração daqueles que escolhem louvar o nome de Deus, daqueles que decidem priorizar Deus na vida. Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Eu tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê, se tudo é tão frio e o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Oh meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor, pois tudo é tão frio e o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois
pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero. É assim, decida mesmo louvar o nome do Senhor, aconteça o que acontecer, custe o que custar. Mas sabe que talvez eu esteja falando agora para alguém, certamente alguém assim nessa condição que ouviu essa mensagem, ouviu a música e esteja pensando assim, mas eu já escolhi tantas vezes, já fiz tantas vezes essa decisão e fracassei, eu não dou conta. Estou aqui triste, infeliz, amargurado, porque acho que não tem mais jeito para mim. Deus já nem me ouve mais, de tanto que eu disse que iria andar nos caminhos dele, ser fiel a ele, porém eu vacilei. Assim como Pedro, eu neguei Jesus e eu fracassei. Tem alguém pensando assim? Pois pensando em você, eu escolhi esse verso aqui para terminar, antes da gente orar. Profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Ouça bem, isso aqui é a palavra de Deus para você, especialmente para quem está aí desanimado, triste, abatido, imaginando que você não dá conta, não tem mais jeito. Ouça o que Deus diz para você. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Oh, glória a Deus! O Senhor, está escrito aqui, o Senhor diz, olha, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Deus está dizendo isso para você agora. De fato, eu habito no alto e santo lugar. O Senhor é grandioso, Ele é incomensurável, transcendente, mas Deus diz assim, habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus não abandona nenhum dos seus filhinhos, especialmente aqueles que se sentem abatidos, porém estão contritos, estão buscando a Deus ainda com suas últimas forças. E o Senhor diz assim, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vivificar quer dizer dar nova vida, fazer viver de novo. Deus pode renovar a sua experiência cristã, Deus pode erguê-lo, Deus pode abençoá-lo, Deus pode lhe dar a vitória. Escolha o Senhor, decida-se pelo Senhor e a bênção de Deus vai lhe acompanhar. Deus seja louvado. Posso orar com você? Vamos pensar juntos em Deus. Pai querido, te louvo pelo privilégio de mais uma vez ministrar a Tua palavra e te peço, ó Deus, abençoa todos que estão em oração comigo, em especial aqueles que se sentem mais abatidos, Senhor, vencidos pelo mal. Toque esses Teus filhinhos e abençoa-os, Pai, para que eles tenham a certeza de que são amados, são erguidos pelo Senhor e capacitados para a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo. Deus lhe abençoe. Deus abençoe sua casa. Escolha, decida servir ao Senhor e não desista disso jamais. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.